Fala, gente, tudo bem? Estamos aí retornando, então, com as nossas análises filosóficas, simbólicas e arquetípicas dos contos de fadas. E no dia de hoje, a gente vai dar sequência ao conto da Branca de Neve. Mas antes, eu queria fazer duas considerações. A primeira é que nós estamos usando a tradução da editora Garnier, né? Nós acompanhamos também a tradução da editora Príncipes, mas optamos por usar a tradução então da Garnier. E o segundo aspecto diz respeito ao emprego da palavra arquétipo, né? É necessário dizer para vocês o que eu quero dizer quando eu empregar essa palavra arquétipo dentro das nossas análises. Porque quando eu me referir a um arquétipo, eu estarei me referindo sempre ao arquétipo filosófico, a concepção filosófica de um arquétipo, ou seja, eu vou estar me referindo a um modelo ideal, vou estar me referindo a uma forma de comportamento ideal, né? Jung usa também essa ideia, mas de forma diversa. Então, nós não estamos nos referindo aos arquétipos junguianos, né? Que na verdade não tem nada a ver com o que a gente vai tratar aqui. E por que isso? Porque, gente, existe um número muito limitado de modelos aonde a gente vai atuar no mundo e vai conseguir conviver de forma harmônica com o outro, com as estruturas da sociedade, com as regras, com as hierarquias, com as leis e ao mesmo tempo ainda encontrar significado na nossa vida e na ordem coletiva das coisas. E dentro dos contos de fadas, a gente encontra então alguns desses modelos que, na nossa concepção, têm grande utilidade, que, no mínimo, devem ser ouvidos e analisados, para a gente então aí interpretar se eles são ou não válidos para nós, né? Na nossa concepção, eles são muito válidos, mas a gente respeita toda e qualquer posição. Mas a proposta aqui, uma das propostas de começar a abordar os contos de fada é justamente isso: apresentar então esses arquétipos, ou seja, esses modelos, essas formas de comportamento daquilo que até então era o melhor e que se propõe para a nossa realidade íntima, ou seja, para a natureza humana. Beleza? Combinado? Então, a partir daí, a gente já segue para o próximo trechinho que nós vamos analisar hoje, que diz assim, ó: E, enquanto costurava e olhava pela janela, espetou o dedo na agulha e 3 gotas de sangue caíram na neve. Bom, parece ser uma coisa bem superficial, mas tem já algum conteúdo para a gente analisar, né? E do ponto de vista arquetípico, o ferimento na agulha, ele apresenta então o arquétipo, ou seja, o modelo do destino e da transição. A agulha, a gente começa então, vamos analisar dissecadamente os elementos para depois chegar, porque é necessário a gente compreender alguns símbolos para entender o arquétipo, o modelo. A agulha, então, é um símbolo, e a agulha é sempre um catalisador, ou seja, uma causa, um movimento acelerador de um evento com potencial para alterar o nosso destino. Então, nesse nível simbólico, a agulha, ela deve ser compreendida como um instrumento por intermédio do qual a mão divina, a mão de Deus, faz com que se cumpra aquilo que é inevitável na nossa vida. Atingir esse nível de consciência permite que, ao nos depararmos com a agulha de uma doença,
com a agulha de uma perda de um ente querido, de uma pessoa querida, agulha de todo e qualquer elemento que produza na nossa vida dor física ou moral. A nossa atenção, então, ela ela possa se desvincular do agente causador, ou seja, do culpado, que é, via de regra, o nosso modus operandi. Ao nos depararmos com essa situação caótica, a gente vai querer saber de quem é a culpa, quem é o culpado por isso. Então, de posse dessa compreensão, dessa visão filosófica, a gente consegue se desvincular do agente causador, do culpado, para prestar atenção no que realmente interessa, que é qual a finalidade desse evento na minha vida. O que que isso visa despertar? O segundo aspecto que a gente deve prestar atenção é a ideia da agulha no dedo. Quer dizer, aí já representa exatamente esse evento que vai catalisar a mudança. Geralmente é um evento súbito, ele é inesperado e ele nos obriga à interrupção, há uma parada. A gente está seguindo a vida em determinado movimento e a gente vai precisar frear esse movimento, né? E esse movimento geralmente é um movimento de conforto, né? E dor tira completamente o conforto da gente, não tenham sombra de dúvida, né? E vai nos impelir a uma nova realidade. Perceberam? Então, filosoficamente, a gente tem aí o arquétipo na agulha no dedo como sendo este evento. Nós vamos aproveitar para abordar de forma muito superficial o movimento instintivo de afastamento do dedo ferido da agulha, né? Ele não é abordado na Branca de Neve, né? Mas ele indica a fuga, um comportamento possível que nós vamos analisar no futuro, por exemplo, no conto da Branca de Neve, que quando fere o seu dedo na agulha, o que que acontece? Ela adormece, né? Então, deixamos isso em stand-by para uma outra oportunidade, mas já dá para a gente começar a pensar nesse movimento que ele não é explícito, mas está implícito no no modelo padrão que a gente está estudando. Porque no caso atual, nós estamos observando o comportamento de uma consciência nobre, referida como a rainha, né? Então, é a nobreza de consciência, uma consciência onde o corpo e a mente estão muito bem integrados. E essa consciência ela vai oferecer o melhor comportamento, portanto, um bom arquétipo, né, perante a experiência da dor. Um outro aspecto que nos oferece a possibilidade de uma análise filosófica são as três gotas de sangue derramadas, né? De modo geral, no mundo simbólico, o sangue ele é sinônimo de vida ou de vitalidade. E perder sangue aponta para a fragilidade da vida, para a mortalidade do ser. Nesse contexto, aquelas três gotas que são derramadas, elas representam a percepção de que a vida está sendo desperdiçada. Bom, com base nisso, a gente já pode fazer uma interpretação completa do parágrafo e vamos a ela então. Enquanto costurava e olhava pela janela, portanto, nesse movimento de ingressar na própria intimidade para costurar, ou seja, para fazer conexões dos retalhos do indivíduo completo, para fazer ligações, para olhar para dentro de mim e perceber aspectos do meu eu interior mais profundo, e olhar pela janela, ou seja, trazendo esses aspectos para o mundo da consciência, espetou o dedo na agulha. Portanto, nessa, nesse movimento de olhar para dentro de si mesmo,
verificou aspectos que precisam ser transformados. E esse encontro, claro, produz desconforto, produz dor, produz ansiedade. Então, na verdade, é por isso que o homem moderno ele evita olhar para dentro de si e vai se transformando num ser muito superficial. Então, a necessidade de olhar para dentro de si mesmo e de confrontar a própria ignorância, os próprios aspectos que requerem construção, eles são necessários, mas o conto está dizendo, vão produzir dor. Então prepare-se para bem enfrentar ela. E 3 gotas de sangue caíram na neve, ou seja, a percepção de que a vida está sendo desperdiçada, de que dá para fazer muito mais da vida. E a gente vai ficando por aqui, porque na sequência a gente já vai ver o que essa alma nobre, essa rainha, vai então fazer com esse movimento de olhar para dentro de si, de trazer esses aspectos que, sim, são doloridos, mas que são necessários para a nossa consciência. Beleza, gente? Então, no próximo encontro, a gente segue pelo conto da Branca de Neve. Até lá.